É, bom, eu sempre fico. Eu tenho bastante tempo fazendo essas coisas, eu vou contar para vocês, mas eu sempre fico bastante ansiosa quando vou fazer algo novo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso começar. É, primeiramente, eu, eu quero começar pedindo a bênção aos, aos meus ancestrais, sem exceção, aqueles e aquelas que sobreviveram ao processo de escravização para que eu esteja aqui hoje, mas também aqueles e aquelas que, por algum motivo, assustados com essa experiência, perderam a força herdada dos nossos ancestrais, a capacidade de resistir quando parecia que não tinha mais possibilidade de esperança e, infelizmente, desistiram. Eu aproveito também aqui, nessa roda linda, para pedir a bênção aos meus mais velhos, porque certamente aqui tem mais velhos do que eu também, tem mais novos em outras experiências. Eu confesso que nessa experiência aqui com vocês, eu sou uma mais nova, então eu peço a bênção a vocês nessa grande roda, e quero já dizer que aprendi muito com Vanessa e com tudo que ouvi de quem participou na conversa anterior. Obviamente, também peço a bênção ao meu pai Oxoguian, para que me dê inspiração para esse dia. E bom dia para quem é de bom dia, também vale começar dizendo assim. Agradeço muito, Talabi, que já fizemos conversas em outros momentos, pensando em outras possibilidades, né? E depois a gente também se encontra, né, no terreiro. Agradeço, Vanessa, por termos comemorado nosso aniversário juntas no terreiro, foi uma alegria. Agradeço por conhecer Mirelle também, que foi bastante acolhedora, inspiradora, me orientou bastante, né, como participar desse momento. E quero também tomar a bênção de Andressa Eugênio, que está aqui, minha irmã de santo, Equede como eu, na casa de Oxóssi. Eu confesso a vocês que foi um trabalho bastante interessante, né, me preparar para esse encontro de hoje, porque é um público extremamente diversificado, né, um público com muitas, com experiências diferenciadas das minhas, né, eu sou do campo da educação, historicamente, vou dizer para vocês onde é que eu fui também caminhando, e produzir algo para a nossa conversa de hoje foi bastante desafiador, pensando nas diferentes escutas que tem por aqui, né? Pensando nas diferentes experiências e, obviamente, no quanto vocês poderiam aproveitar desse nosso encontro, né? Então, eu queria começar primeiramente pedindo aqui para a Nirelle compartilhar eu vou só um minutinho, Nirelle, eu vou dizer então como é que vai vir esse Padlet, né? Como vocês trabalharam no Padlet da Vanessa, questões da criança que vive em vocês, de infância, as experiências com arte, eu vou pedir para que vocês entrem num Padlet que foi planejado para esse momento agora, para colocar a criança de vocês na escola. A minha proposta é que vocês relembrem quem foi essa criança na escola, quais foram as imagens que se quiserem escrever também, né? Como vocês estavam na escola? Quem eram vocês na escola? Vocês se viam na escola? Então, assim, o meu desafio agora para vocês é um pouco pensar nisso, né? Quem era o Diego Marques na escola?
né? Como ele era visto na escola e como ele se via na escola ou não se via. Como vocês são das artes, né? Vocês podem desenhar, podem fazer poesia, podem escrever somente, pode trazer uma foto, pode fazer o que vocês desejarem. E vamos combinar para isso 15 minutos, tá bom? É razoável? Então tá, porque aí a gente vai se conhecendo, eu vou conversando com vocês pelo chat e também por aqui. Então vamos lá. Podem entrar no Padlet. Ô, Valdete, desculpa, eu perdi um pouco a explicação. Eu vou entrar lá e vou ver minha criança da escola, produzir alguma Isso. coisa. Você vai entrar lá agora, né, em tempos de pandemia, né, infelizmente ou felizmente, a gente acabou aprendendo a usar essa ferramenta, eu não muito, mas você vai entrar no Padlet e vai abrir lá uma janelinha sua, Laísa, e trazer a sua criança, né? Então, para trazer a sua criança, o título que está lá é Minha Criança na Escola, Memórias da Minha Criança na Escola. Né? A gente tem. Eu vou contar só uma, eu vou até mostrar para vocês uma. Olha só. Essa aqui sou eu e a minha irmã. Não sei se vocês conseguem ver. Então, uma memória minha na infância e uma memória minha na escola é uma memória de mão dada com a minha irmã, de mãos dadas com a minha irmã. Então, assim, qual é... Se eu recebesse uma proposta como essa, Laísa, talvez eu copiasse essa foto e colocasse lá no Padlet, porque essa é uma memória minha de infância e uma memória minha na escola, uma memória minha de criança na escola. É isso. Deu para pegar, gente? Deu sim, obrigada. De nada. Já demos o tempo? Já demos né? sim. Bom, então, já que vocês se apresentaram lá, né, eu vou também fazer isso, e para me apresentar para vocês, eu também tenho aqui a minha colinha, e confesso que fui fazendo uma série de alterações naquilo que eu imaginei e preparei para conversar com vocês. Lógico, né, eu também sei que aqui eu vi professoras, né, se colocando, então que legal ter professoras aqui também. Mas, então, para começar, eu estou bastante feliz, né, de estar nesse lugar, né, a proposta de pensar sobre a felicidade da infância negra, né, me faz muito, me motiva bastante, né, então, essa pergunta, se pode a infância negra ser feliz, se há um lugar da brincadeira, e na brincadeira, onde essas relações de ancestralidade, educação e infância possam acontecer, são temas que me inspiram bastante, né? Eu sou uma mulher negra, de 59 anos de idade, e eu sou filha da Lina, uma mineira de Varginha, e do Farias, um baiano de Salvador, que se encontraram aqui em São Paulo, e por um grande período da minha vida, né, eu vou falar dos locais, porque eu sei que tem gente daqui de São Paulo que vai conhecer, por um bom período da minha da infância, né, e começo da adolescência, entre 12, 13 14 anos, eu vivi em Budas Artes, e de lá, né, estudei em Itapecerica da Serra, em Embu também, me formei professora e segui para o mundo, né? Da minha mãe aprendi muito sobre o trabalho, sobre o compromisso com a família e com o meu pai, né? Eu sou fruto de um relacionamento interracial, do meu pai que era um homem de pele clara, né? Um homem branco. Eu aprendi desde muito pequena, ele dizia uma coisa que demorou para eu entender o que aquilo significava, mas ele com a pouca escolaridade que ele tinha, ele sempre dizia para mim e para minha única irmã, Valquíria, que a gente nunca aceitasse apelido. Ele falava bem assim. Eu não entendia o que aquilo queria dizer. Hoje eu sei, né? Porque a gente sabe muito bem o que significa, né? Certamente vocês acompanharam aí polêmicas durante a semana, o que é chamar o outro de neguinho.
né? Então, hoje eu entendo, né? Já faz um tempinho, lógico, não foi hoje, né? Mas eu entendo o que que o meu pai queria dizer quando ele falava para mim e para minha irmã que a gente nunca aceitasse apelido, né? E aí, essa é uma marca, assim, entre outras, obviamente, uma que me chama bastante atenção, porque ela me conecta bastante, ela me conecta muito com a infância e ela me conecta muito com a escola, né? Porque depois que a gente sai, a nossa primeira instituição de socialização é a escola, né? Depois, aliás, é a família, mas a primeira externa à família é a escola e, às vezes, em paralelo, alguma instituição religiosa, né? Então, é fato que a gente vá se socializando e aprendendo sobre nós, sobre quem somos, sobre quem podemos ser também, não é? A partir das instituições com as quais a gente vai se relacionando. Como eu já comecei dizendo a vocês, né? Eu sou professora de vida inteira, eu sempre falo isso, né? Eu acho que no candomblé a gente sabe que quando a gente estava lá na audiência com o Lodumare, e que, então, antes de passar o portal de Onibodê, e que a gente fica sabendo sobre o nosso Odu, né, sobre as coisas que a gente vai se comprometer de realizar no Aie, eu provavelmente devo ter me comprometido a entrar no campo da educação, porque eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse isso, né? Eu muito novinha, eu fui catequista, né? Então, lógico, né? Nasci numa família cristã, né? Fui descobrir o candomblé na vida adulta, não é? E foi uma coisa assim bastante interessante. Eu vou contando para vocês e ao mesmo tempo vou contando a minha história também. Eu fui catequista com 15 anos de idade, né? E a experiência na catequese é uma primeira docência, né? É uma primeira experiência de estar com crianças, uma primeira. E fui vendo que aquilo era minha praia mesmo, né? Eu sou do tempo do magistério, então eu fiz magistério. Não sei, vocês são bem jovens aqui, né? Pelo que eu observo das câmeras abertas, né? Então, o magistério antes era um curso em nível que hoje vocês chamam nível médio, mas no meu tempo era o tal do colegial, que a gente poderia fazer o colegial, e aí dentro do colegial a gente escolhia fazer o magistério, por exemplo. Estou vendo aqui que a Isabel Matos está concordando comigo, é porque ela sabe do que eu estou falando, né? Então, eu escolhi ser professora, então aos 18 anos eu já era efetivamente uma professora formada, né? Comecei na educação infantil, trabalhando em Budas Artes, trabalhando no Campo Limpo, trabalhando nas periferias desses lugares, né? Uma professora negra, que evidentemente foi, né? A gente sabe, né, que, embora seja hoje, né, as pessoas mais jovens, elas têm algo, né, a nova geração, né, os daqui que eu estou vendo que deve ter por volta de 30, 25 anos, já entrou num mundo assim em que a construção da identidade racial enquanto pessoa preta, enquanto pessoa não branca, vamos dizer assim, ela já estava um pouco mais favorecida, né, porque você já tinha espaços onde isso pudesse acontecer com mais relativa tranquilidade. Não é o caso da minha história, né? Embora vocês tenham esse acesso, a gente sabe muito bem que a gente vai se tornando negro, né? A gente vai se tornando, vai se construindo enquanto uma pessoa que se conecta com essa história e cultura dos africanos e afro-brasileiros. Não é porque muitas vezes as nossas famílias, né, especialmente famílias miscigenadas, né, que é uma grande maioria da população brasileira, nos ajudam muito pouco a construir essa identidade racial. Eu lembro do meu próprio pai dizer que eu e minha irmã éramos moreninhas. Até que eu aprendi que isso não é no alto dos meus 18, 17 anos. Eu falei, não, pai, eu não sou moreninha, eu sou preta, eu sou negra.
né? E aí a gente também vai trazendo esses saberes para dentro da nossa família, para dentro das nossas relações também, não é? E, ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, né, eu como professora de educação infantil, eu vi muito pouco, eu sabia muito pouco sobre a história e cultura desses povos, e aprendi também na escola praticamente nada, né? Então, por volta dos... Mas eu sempre me considerava uma pessoa, uma negra em movimento e na educação, entendendo que né, e até hoje entendendo, né, que a educação das relações étnico-raciais ela ainda está acontecendo, ela ainda está em curso, né? E aí, ao longo dessa minha experiência, né, como professora também, eu vi muito pouco. Vocês vão ver, vocês vão também me dizer que, especialmente professoras, livros infantis, jogos e brincadeiras que tivessem essa conexão, contato com outras redes, que aí isso me lembra até, eu não anotei o nome, mas a menina de Campinas, que estava dizendo da dificuldade de fazer conexões com escolas. Sou eu, Hélice. É você, né, Hélice? Desculpa, Hélice. Então, veja só, a gente tem uma legislação que fala disso. A gente fala de uma legislação que fala da importância das instituições educacionais fazerem parcerias com com os movimentos culturais locais para trazer esse conhecimento territorial para dentro da escola. E a gente, às vezes, não sabe, né? A instituição educacional, a escola, se fecha em si mesma, e as instituições do entorno também não sabem que podem fazer essas parcerias. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque é muito importante que vocês estejam nesses lugares também, né? Estejam na escola. Então, assim, saber que o grupo de Talabi, de Vanessa e de Nireli está num local, especialmente na periferia aqui da Zona Norte de São Paulo, que é onde eu moro também, né, e fazendo ações de produção cultural e artes, né, e especialmente um ciclo como esse, é algo extremamente importante, né, para aquele local e para o estabelecimento de parcerias com unidades educacionais naquele local também. Eu estava ouvindo a Vanessa, eu acho que eu também estou como ela, pensei num roteiro e agora já estou me encaminhando para outro, mas eu quero trazer o que eu pensei também para conversar com vocês, porque é importante. Mas, assim, muitas vezes, o que a gente não sabe é a relevância e como fazer essas conexões. Eu fiquei pensando um pouco nisso, porque quando eu falo, né, eu conto para vocês, poxa, eu sou uma professora que teve muito pouco, viveu muito pouco essa experiência de relacionamento com instituições do entorno que produziam cultura, né? Eu vivi muito pouco essa experiência de uma escola que ainda, né, etnocentrada, brancocêntrica, e que mostra para as crianças uma perspectiva somente com foco eurocêntrico, ou seja, desconsidera totalmente as cosmopercepções de povos africanos, de povos afro-brasileiros e também dos povos originários, né, que estavam aqui no Brasil antes de nós, né? Então, quando eu penso um pouco no que eu ouço de vocês falando, né, desse afastamento, quando eu olho um pouco, né, bem rapidamente para o Padlet, que vocês colocaram aí, as experiências de que os corpos, muitas vezes, não eram corpos que se sentiam confortáveis dentro da instituição educacional, ou então que eram corpos brincantes, que eram corpos de ginga,
eram corpos que queriam estar nesse lugar e não podiam estar nesse lugar. Né? Então, veja, vocês são jovens, uma grande maioria, então quer dizer que isso continua acontecendo, essa desconexão da escola com a vida real, com as artes, né? Com uma possibilidade de que as pessoas consigam ser o que elas desejam ser. Eu li alguma coisa parecida com isso aí num dos Padley também, que dizia que a escola tinha um sonho, mas que ele conseguiu viver o sonho que ele desejava, que ele deseja ser, né, que ele deseja para ele. Então, veja só que relevância que a gente tem para pensar esse lugar da escola, esse lugar da infância, esse lugar de uma infância que eu vou mostrar para vocês historicamente como foi construída e que ainda é muito presente nessa nossa vida cotidiana, nesse mundo moderno, né? Moderno não, contemporâneo, né? Que a gente está vivendo agora. Aí eu vou mostrar para vocês também uma outra experiência, além de ser professora, né? A maioria, já falei, né? Que eu tenho 59 anos e que eu comecei com 18, 17 anos sendo professora, né? Então já não dá mais para dizer, vocês já sabem, né, da minha idade, e ao longo desse tempo, mais de quase 40 anos, eu passei na escola, né, sendo professora e na educação infantil especialmente, sendo professora de educação infantil, depois atuando como gestora, então eu experimentei as funções de coordenadora pedagógica, experimentei as funções de direção. Aqui em São Paulo, eu trabalhei com a transição das creches, né? As creches, originalmente, elas estavam na Secretaria de Assistência Social e, obviamente, há um entendimento que o trabalho que se faz na creche é um trabalho educativo, é um trabalho também de cuidados, mas, até por força de lei, é uma instituição que deve estar dentro da educação, dentro do campo da educação também, não é? Então, ao longo dessa minha vida, eu também reflito bastante sobre o papel da gestão, né? Eu sou mestre em educação pela PUC de São Paulo, eu estudei a história de vida de mulheres negras na creche, né? Porque aquilo me fez pensar que estar num momento político importante, que foi na década de 70, onde essas primeiras instituições nasceram aqui em São Paulo, poderia ter sido uma experiência que colaborasse para que essas mulheres construíssem uma identidade positiva sobre ser mulher e mulher negra, porque as creches, inicialmente, elas nasceram por força de movimentos sociais, né? E a minha curiosidade de pesquisa naquele momento era entender isso. Lembra que eu falei que nem sempre a gente consegue construir identidade na família? Então, será que trabalhar numa instituição que nasce pobre, para pobres, na periferia, porque é essa característica das instituições que atendem crianças de 0 a 3 anos de idade, né? E há todo um preconceito, inclusive, sobre essas instituições. Será que esse lugar seria um lugar para a construção dessa identidade enquanto mulheres negras, enquanto pessoas negras, né, que pudessem estar naquele lugar? Então, era essa uma pergunta que me instigava também. E, nesse momento, eu também estava me conectando, era 2004, quando eu fiz o mestrado. 2003, para quem é do campo da educação, sabe que a gente teve a promulgação de um documento, de uma legislação bastante importante, que foi a Lei 10.639, que ela alterava a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, ela é de 96, e ela já dizia que ela é de 96. Aí, em 2003, ela foi alterada para dizer que que as instituições educacionais, elas deveriam ter nas suas propostas pedagógicas a história e cultura
dos povos africanos e afro-brasileiros. Inclusive, haviam diretrizes, né, de como é que você faz isso, que tem a lei, que é o corpo duro, né, o corpo rígido, mas existem depois outros documentos que são elaborados para dizer como é que se faz isso. E por quê? Nossa, Valdete, mas por que você está falando tudo isso para a gente, sei o quê? Por quê? Uma das orientações que existem nas diretrizes é justamente aquela que diz que a gente deve fazer parceria com essas instituições que promovem história, cultura, que realizam história, cultura africana e afro-brasileira. Eu estou focando nisso porque é o que eu mais compreendo para entender, mas, obviamente, está perto de um CECI, né, está perto de instituições que trabalham com cultura indígena também, colabora demais para que a proposta pedagógica que se realiza dentro de uma instituição educacional, ela respeite essa diferença, né? Porque são corpos diferentes, são corpos com experiências culturais e históricas não reconhecidas, mas que muita gente tem nesse lugar. Então, assim, a existência da capoeira e a arte de brincar ali na Brasilândia é uma existência extremamente importante para as instituições do entorno. Não só para as crianças frequentarem no contraturno, como uma atividade extra, como uma atividade para preencher o tempo, mas de verdade para ser uma instituição, uma coletiva que vai colaborar, inclusive, com a formação das professoras. Então, assim, estabelecer parcerias com essas instituições, Hélice, é fundamental para que a qualidade do trabalho que é realizado dentro das instituições educacionais respeitem essa diferença e consiga de verdade implementar essas diretrizes. E aí, nesse momento em que a 2003, 2004, né, que a LDB foi modificada e nascem também as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, eu estava fazendo mestrado, né, na PUC, uma instituição, né, privada. À época eu tinha uma bolsa importante que era bem legal, porque era exigência de dedicação total aos estudos, né? Foi um evento que foi financiado, né? Pela Fundação Ford no Brasil, e a gente era selecionado, né, pelo projeto e pela importância que a gente poderia ter depois de devolver os nossos conhecimentos para a comunidade, né? E aquela época também eu comecei a mentir, eu estava dizendo que na PUC a gente tinha um cumprimento assim entre as pretas e os pretos e os pretes, né? Que era se cumprimentar, mesmo não se conhecendo. Isso era muito bacana, porque era meio que dizendo assim: puxa, que legal que você está aqui, nossa, que bom que você está aqui, né? Uma instituição privada, né? Foi lá que eu fiz a minha graduação e o mestrado, mas o mestrado, como eu estou dizendo, eu fiz com bolsa, e naquele momento também eu comecei a pensar sobre, né, sendo professora de educação infantil ainda, né, e pensando nessa história de história e cultura, as diretrizes falam da questão da religiosidade e não da religião, né? Então, nessa perspectiva de cultura, então, portanto, conhecer os orixás, enquanto mitologia, é um direito de todas as crianças que frequentam as escolas, né? E isso vai na direção daquilo que Vanessa também dizia, que, veja, o Estado é laico, obviamente, por isso, colocar um crucifixo, né, já é, na verdade, né, uma expressão daquilo que a gestão acredita, e não da comunidade que frequenta aquela instituição, e, obviamente, isso tem que ser questionado. Por outro lado, nós também devemos saber que o Estado é laico, mas as crianças não são. Portanto, elas devem ter o direito de ir para a escola portando os seus fios de conta, portando o seu cabelo rastafari, portando as suas tranças, porque aquilo as conecta
com a família, com uma coletividade, com a expressão de um povo, não é? Então, por essa razão, é extremamente importante que a gente tenha no horizonte isso. E aí, pensando essas coisas, eu entro, então, num movimento, né? Lembra que eu falei para vocês que eu fui catequista, era católica, apostólica, trabalhei, fiz coisas muito legais, né? Naquele movimento de comunidade eclesial de base. Então, assim, eu participei ativamente de um momento, né, dentro nesse contexto que era importante, que fazia com que os jovens, né, um grupo de jovens e tal, refletissem de maneira diferenciada sobre as desigualdades presentes na sociedade brasileira, né? Então, mas só que já não fazia mais sentido muita coisa para mim. E eu comecei a estudar os orixás. Aí comecei a me interessar sobre os orixás, sobre saber sobre aquilo, né, olhando nessa perspectiva educacional, né, de religiosidade e de direito das crianças de conhecerem outras expressões de cultura, porque veja só, vocês vão confirmar isso que eu vou dizer. Quantos de nós aprendeu sobre os gregos, sobre os celtas, sobre as diferentes mitologias? Ora, e por que não podemos aprender sobre as mitologias africanas? E aí naquele momento, eu tinha conheci uma pessoa lá na PUC, e ela falou assim, ela tinha 50 anos na época, estava fazendo mestrado também, e ela falou assim para mim: olha, Valdete, vamos tomar um café? A gente sempre falava oi, né? Sempre olhava e falava oi uma para outra. Aí um dia ela falou: vamos tomar um café? Falei, vamos. Aí sentamos, fomos tomar um café, não sei o que. Ela falou dela, eu falei de mim, não sei o que. A gente falou dos nossos projetos, né, de pesquisa e tal. E aí ela falou assim para mim: eu vou me iniciar no candomblé. Você não quer ir comigo? Você não quer assistir? E eu já estava estudando, né? Já estava sabendo algumas coisinhas, porque também trabalhava com formação de professores, e já falava isso, fazia toda essa defesa que as crianças deveriam ter acesso e conhecer e tal. E aí eu fui, e a gente ouvia falar naquele tempo, no 2004, as meninas também já vão saber, e tem quem é de São Paulo. Olha, tem um cara, e a Andressa também não vai me deixar mentir, que está aqui, que é a irmã do próprio. Lá na PUC tinha uma conversa assim: nossa, tem um cara que joga búzios, que é das ciências sociais, que ele é bom demais e não sei o quê, não sei o quê. Então, à época, né, nosso pai Rodney, né, era estudante, mas já estava, né, há tempos, né, sendo, né, se preparando, sendo um babalorixá, já iniciado e tal. E aí eu fui conhecer o pai Rodney. Aí eu fui na festa daquela moça que me convidou para a saída dela, que era de Iemanjá, que foi uma das coisas mais lindas assim que eu presenciei, né? E assim, eu vi os orixás, eu vi as roupas, eu vi aquele colorido, eu fiquei assim extremamente encantada. E confesso a vocês que aí eu dizia para o meu pai de santo, né? Meu pai de santo, eu fui cliente e amiga durante mais de 10 anos dessa casa, né? Porque eu dizia para ele que eu frequentava a casa por curiosidade acadêmica. Só que, óbvio, no momento certo, né? O tempo de orixá não é o nosso tempo, né? É um tempo diferente, e no tempo certo, o Oxoguian me disse que aquele, né, conduzida por Ogum, eu encontrei a casa de Oxóssi, e porque o meu pai, Oxoguian, desejava que ali eu pudesse exercer também lembra que eu falei lá do Odu, da minha responsabilidade com a educação? Também lembrar que eu também tenho uma responsabilidade dentro do terreiro, que eu tenho uma responsabilidade de EQED, uma responsabilidade de mãe, uma responsabilidade de quem cuida de quem, por alguns instantes, fica com os olhos fechados. E uma responsabilidade educativa também, né? Minha presença ali deve ser uma presença que encaminhe para isso.
E aí eu comecei, né, também por questões pessoais e familiares, interesses, né, de também, aí depois a escritora vem depois, né, vem muitos anos depois, vem com uma questão pessoal de muita dor, mas a escritora também nasce nesse contexto, né. E, já dizendo isso, eu quero, então, eu vou entrar, deixa eu ver mais vou dizer mais alguma coisinha de mim, que eu vou contar, que aí eu comecei a trabalhar no CERT também, que é um Centro de Estudos de Relações do Trabalho e Desigualdade, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem ele é, deixa eu ver como é que eu falo, tem sob diretoria executiva a Cida Bento. Então, desde 2004, eu tenho o prazer de conviver com a Cida Bento, que acho que algumas pessoas devem conhecer, que produziu muito sobre a questão da branquitude, essa organização é uma organização comprometida com a produção de conhecimento, desenvolvimento e execução de projetos, sempre com foco na promoção da igualdade de raça e de gênero. Então, lá eu trabalho, né, como consultora, né, em educação e relações raciais, atuando como parecerista ou em projetos que têm esse foco, sempre na questão racial e na questão de gênero também. E também, ao mesmo tempo, preciso contar para vocês que, olha só que coisa, eu quando paro para conversar e pensar sobre isso, olha como a cultura e essas experiências que vocês, especialmente os arte-educadores que estão aqui, tem tanta sensibilidade, sabe, do quanto é importante viver essas experiências culturais, viver essas experiências que nos formam sob outras perspectivas. Aí eu fui para o Ilu Obá de Mim. Quem é aqui de São Paulo deve conhecer, talvez, que é um grupo de percussão feminina que não é só um trabalho artístico, né, mas é um trabalho político de combate ao racismo, de pesquisa, né, e fortalecimento e preservação da cultura africana e afro-brasileira, seus saberes e também a religião, porque é um lugar onde os tambores são tocados somente por mulheres. E os homens, né, as pessoas que são homens e desejam estar no Ilu, eles só podem estar lá dançando, né? Então, são eles usar o tambor, né? Estar tocando o tambor somente por mulheres, ali nesse espaço, um ato político, né? Que é traduzido nas diversas vozes negras também, que ali cantam. A gente tem a Nega Duda, que é do Recôncavo, né, que por muitos, que está aqui em São Paulo há muitos anos, né, e é uma das cantoras do nosso grupo. Então, assim, eu faço parte desse grupo também, que é um grupo de resistência, né, negra, um grupo que resiste ao silenciamento e a esse apagamento também da história africana e afro-brasileira. Nós temos muitas professoras lá, muitas pessoas de diferentes experiências profissionais, né, pessoas de diferentes lugares, né, atuando nesse espaço que resiste há 18 anos e tem como madrinha a Alessi Brandão. Então, vejam que, assim, 2004 foi um ano de bastante virada, assim, né? De muitas coisas acontecendo, né? E esse ano, eu entrei no Ilu tocando chequerê, eu brincava, falava, nunca toquei um gato, não sei nem o que é tocar um gato. Vai, gato, vai embora. Não sei o que é tocar gato, né? E aí toquei chequerê, aprendi a tocar chequerê, ousei tocar djembe também por vários anos, e no último ano da pandemia eu fui para dança. Aí saí com o Iemanjá, foi o ano que a gente homenageou a Lia de Itamaracá, que é de Iemanjá, e a gente fez então uma homenagem para ela em 3 idades.
Então, nós tínhamos 3 Iemanjás, né? Uma Iemanjá mais jovem, uma menina de 15 anos, uma outra Iemanjá representando uma idade, a maturidade, e uma outra, uma idade mais madura, que seria eu, né? Então, se vocês olharem também o site lá do Ilu Obadmin, vocês vão também, o site, rede social, eu apareço lá também, e eu conto que foi a minha experiência com cultura. E olha só, eu tinha 40 anos, gente. Olha quanta falta, vamos falar em ausência, vai? Mas quanta ausência e quantas possibilidades eu deixei de viver, porque a minha experiência educacional foi uma experiência somente eurocentrada, né? Uma experiência só de conhecimento, né? De aquisição de conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Mas onde é que estava a cultura, né? Onde é que estava, né? Foi lá com esses 2 grupos, né? Foi lá no terreiro, foi lá que eu me encontrei, né? Foi no Ilu Obadmin, né? E foi fazendo essas conexões com educação, né? Sendo professora, sendo formadora de professores, estando na gestão, né? Que aí depois estou vendo aqui a Pita Viana. Olha que eu sou daquelas pessoas que é bem visual, né? Eu vejo uma coisa que nunca mais vou esquecer do Diego Marques. Se eu ver ele em outro lugar, eu vou lembrar dele, dessa cadeira verde aí, que parece que deve ser uma das mais maravilhosas para trabalhar em frente do computador, né? Morro de ciúmes, de invejinha boa de ter uma dessa aí, mas um dia eu vou ter uma. E aí, a Pita, né, trabalhou num projeto, né, e também fez curso, onde hoje eu dou aula numa instituição privada aqui em São Paulo, né, comecei isso na pandemia, foi um outro lugar que eu ainda não tinha ocupado, que era dar aula para quem está iniciando, na formação inicial, né, para quem está começando, e assim, dizer sobre a importância da questão racial, né, para professoras, não vou dizer para vocês que era fácil, viu? Não é, não. É bem difícil, porque aí sempre vem aquela coisa assim, né, que a gente está falando porque a gente é preta e porque tem interesse de levar esse conteúdo. Não, a gente está falando porque a gente quer formar pessoas negras, orgulhosas de serem quem são, e pessoas não negras que saibam que ser diferente é uma condição que não deixa ninguém desvalorizado. Pelo contrário, nós temos uma história, uma cultura que nos foi negada, né, nessa instituição que é a escola, e que é papel da escola trazer. Né, e que, se acontecesse em parceria com todo esse movimento social de cultura, seria muito melhor. Né, por tudo isso que eu estou dizendo para vocês da minha própria experiência pessoal. Aí agora, olha só, que doido. Eu vou pedir, como eu disse, né, eu sou Ekede de Oxóssi, filha de Oxoguiã, né, minhas irmãs estão aqui, né, Talabi, as irmãs e irmão, Talabi, Vanessa, Nireli, que tem também participado, Andressa, que é minha irmã de responsabilidade como EQED também, né? E aí nasce a escritora, né, num contexto difícil, como eu falei para vocês, mas uma escritora que o ano passado foi finalista do Prêmio Jabuti, com o livro Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá. Então, isso não assim, nem imaginava isso, né? Eu escrevi o livro porque ele fazia parte de um sonho, que eu tinha construído com meu filho, que infelizmente não está mais entre nós, mas que fazer esse livro, né, experimentar esse lugar, que é um lugar de sensibilidade, né, que é um lugar da gente poder estar diferente, me ajudou e me ajuda, né, porque é ele vivo no mundo, a existência desse livro,
né? E porque esse livro fala de orixá também, que era um desejo nosso também de falar, né? E fala muito de crianças. Enfim, aí agora eu vou pedir para que a Nirelle coloque para nós aí o primeiro videozinho que eu tinha separado para vocês, um vídeo de 2 minutos. Ah. Rota da Mina, Guiné e Angola, caminho vivo presente em mim. Moça, Moçambique na terra história, herança viva e chão de Brasil. Eu vim de lá, sei que vim de lá. E aí, minha gente, gostaram? Olha só, eu vou contar para vocês um pouquinho o que é esse projeto, né? Esse projeto, depois vocês podem procurar, né? Ele nasceu em 2020, né? Uma parceria do Instituto Alana com o Itaú Cultural, que eles promoveram uma jornada chamada Infâncias Plurais, né, que era um ciclo de encontros. É muito lindo esse material, eu sugiro que vocês entrem, depois eu encaminho para as meninas o endereço do site direitinho, o link para vocês acessarem, né? E, na verdade, eles pensaram nesse mercado cultural para a infância, né, que foi impactado pela pandemia, mas, em verdade, foi uma jornada, né, que teve 440 participantes e 220 entregaram uma produção audiovisual com curtas-metragens, né, com foco nessas infâncias plurais. É a coisa mais linda esse material. E eu escolhi exatamente o capítulo, né, o foco na ancestralidade. E eles tinham, e esse vídeo que eu escolhi um para agora e outro para o final. Esse vídeo de abertura, né, que eu também fui mudando aqui todo o roteiro, né, esse era para ser a primeira coisa, tinha combinado com a Nirelle isso, mas depois aí juntando, pensando assim nas infâncias que são nossas aqui, que obviamente não existe infância, existem infâncias. A gente tem que falar sempre no plural, né? Esses vídeos, né, eles têm a intenção de buscar diversas perspectivas, ou seja, como é ver o mundo a partir dos olhos de uma criança. E nesse primeiro, ele foi feito por responsável pela produção foi Wagner Aparecido Miguel. E essas imagens, né, de criança tocando violão, arrumando cabelo, adolescente tocando tambor, né, vai mostrando uma valorização da negritude, né, através de histórias e trabalhos construídos por pessoas
que impactam o entorno, né? Impactam o lugar onde elas estão também, né? Então, assim, depois vocês podem saber mais sobre ele, mas esse Wagner Aparecido Miguel foi responsável por um ponto de cultura de jovens pesquisadores, enfim, usar esse vídeo como abertura era a minha ideia para dizer, para poder inserir um pouquinho da história da história das infâncias no tempo. Então, agora eu vou tentar aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês a minha tela, que é o PowerPoint que eu preparei para o nosso encontro de hoje. Vocês conseguem ver? Sim, chegou aqui sim. Está aparecendo a folhinha marronzinha lá, segundo ciclo de formação Herê Camará? Sim. Joia. Então, essa ideia dessa imagem aqui, né, eu escolhi, são imagens que eu peguei da internet, óbvio, mas eu escolhi crianças em diversas situações, né, a menina brincando aqui do telefone sem fio, do lado de uma casa feita de pau a pique, né, crianças brincando de taco na rua, outros meninos, eu acho que esses meninos são da Indonésia, se não me engano, outros meninos brincando da corrida do saco, né, que é bem bacana também. Então, para abrir a minha conversa, eu quis mostrar, né, e dizer para vocês dessas diferentes infâncias, né, primeiro falando um pouco de mim, falando um pouco falando da minha infância com a minha irmã, que foi uma infância com a irmã mesmo, mas depois aqui do videoclipe, a gente já viu, eu vou passar um pouco rápido, que eu estou vendo que já é 11h30, né, vocês nem puderam falar ainda, eu acho que precisamos abrir um espaço para isso também, então eu vou passar um pouco rápido, mas se vocês acharem interessante, eu vou parando, tá? Licença, Ted. Por favor. Oi? Coloca a tela cheia, por gentileza, que o pessoal está pedindo aqui. Tela cheia, peraí. Aí mesmo. Aqui, foi? Peraí. Aqui não mudou, não. E agora? Isso. Oi? Aonde? Aqui no copinho, será? Acho que é Tenta aqui, né? apertar F5. Na parte de cima F5. tem a apresentação de slide. Aí. Agora foi. Foi? Foi sim, Foi tá sim. ótimo. Joia. Aí depois vem... Então, assim, né? Então, eu vou falar bem rapidamente, eu também tenho um texto aqui escrito grande, mas eu vou tentar trabalhar só em cima das imagens, né, e das memórias que eu tenho agora, e da minha experiência também, mas com o foco de avançar, para a gente poder conversar um pouco, que eu acho que vai ser bacana, né? Então, veja, pensando, eu dei o título de Sentimento da Infância no Tempo, para mostrar para vocês que nem sempre essa ideia de infância, ela existiu desde que o mundo é mundo, né? Então, no tempo e aí eu fui tentando buscar isso no tempo, né? Então, o sentimento da infância, na época da Idade Antiga, ou da Idade Média, que é aquele tempo, é um tempo que se fala... Olha, cuidado comigo, hein, gente? Eu sou uma pedagoga metida historiadora, sabe? Então, às vezes, eu dou uma caminhada aí por esses lugares, e se tiver algum historiador aqui também no grupo, eu sei que tem, parece que eu vi, não sei se é a Laísa, que falou que era. Se eu disser alguma bobagem, você me corrija, viu? Quem quer que seja aí, que seja do campo da história, mas eu fiz a minha pesquisa direitinho. Se por acaso eu cometi algum equívoco, vocês me corrijam. Então, veja, no tempo da Idade Antiga, né, ou Antiguidade, como se chamavam, né, que seria aquele período antes, né, da era cristã, que falam isso, ou antes do calendário gregoriano, antes de se pensar em contar o tempo, né, nessa perspectiva que a gente sabe que não é, por exemplo, de outros povos, né, tem povos aí que já estão no ano 5.000, sei lá, mas nós que
acompanhamos esse calendário gregoriano, né, o mundo começa a ser contado, né, nesse período. Então, eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês como é que eram, como é que se olhava para a criança nesse período, né? Então, e a gente, infelizmente, consegue perceber muita reprodução da escola, né, nas imagens. Quando você faz uma busca de imagens na antiguidade, de imagem na Idade Antiga, ou na Idade Média, ou medieval, que seja, você vê muitas imagens que se parecem muito com o que a gente faz ainda dentro do ambiente educacional, né? Ou seja, de cadeiras uma atrás da outra, né? De poucas possibilidades de roda, poucas possibilidades do xirê, né? Que esse conhecimento não era um conhecimento existente, né? E aí a gente vê que esse sentimento da infância na Idade Média, aquele lá era até o século IV, né? Que é antes, né? 4.000 antes de Cristo, e do século V em diante até o 15º, né? O século XV, né, que aí eu coloquei aqui uma marca histórica, que foi a queda do Império Romano em 476, e depois a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, que marca, então, essa época, né, que foi um longo período, né, um longo período da história, do quinto até o século XV, onde a criança, embora existisse, né, vocês podem ver aí, tem muitas imagens na internet, eu selecionei só essas duas porque eu queria mostrar o quanto a criança era concebida como um mini adulto. Ela não era considerada, era um ser que nasceu naquele tempo, mas era um ser que tinha uma característica, era considerado a gente nem pode usar esse termo, né, que esse termo hoje ele se refere a outro grupo social, que é o das pessoas pequenas, né? Quando eu estou falando de pessoas pequenas, eu estou falando de pessoas que, mesmo adultas, continuam pequenas. Eu espero que vocês estejam compreendendo de quem eu estou falando. Mas nós estamos falando de pessoas pequenas que, nesta época, né, no tempo da Antiguidade, no tempo da Idade Média, eles não eram, eles tinham uma idade cronológica pequena, mas eles eram considerados mini-adultos. Depois a gente tem uma mudança um pouco disso, né, ao longo da história, né, que aqui a gente tem uma representação ali de camponeses, crianças camponesas, e aí eu trouxe essa outra clássica aqui, que é do Debré, mostrando aqui no Brasil, né, o século XVIII, como é que a criança negra era percebida, né? Existem estudos que falam sobre a iconografia brasileira de crianças, e existem pouco material, inclusive, né, que retrate essa infância negra, né? Então, a gente vai vendo que esse sentimento de infância ele foi construído no século XVI por um pesquisador chamado Philippe Arrier, que ele traz a ideia de paparicação, né? E essa ideia de paparicação, ou seja, sabe o que é paparicar, né? Fica tititi com essas crianças, com essas pessoas que eram pequenas. Então, aqui começa a surgir temporalmente uma ideia de que as crianças fazem parte de um outro tempo, né? Então, esse sentimento de que a infância, tanto é que, assim, nesse momento, até esse momento, século XV, XVI, o infanticídio era uma coisa que acontecia, era uma coisa possível, né? E era uma coisa que não tinha o peso que hoje nós temos na atualidade, né? Então, veja, a criança, nesse momento que eu estou mostrando para vocês, ela não existia. Ela não era considerada um ser, um sujeito, uma sujeita, um sujeite de direitos, né? E aí a gente... eu trouxe esse quadro aqui, que é de um pintor chamado Peter Bruegel, conhecido também como o Velho, que ele gostava de retratar os camponeses, né? E eu gosto muito desse quadro, porque, assim, como professora,
eu usei esse quadro também como formadora várias vezes para poder destacar deles jogos e brincadeiras. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente tem aí, aqui nesse canto direito, bem aqui na pontinha, a gente tem brincando de cavalo, tem outros, aqui no outro canto esquerdo, tem duas mulheres agachadas aqui, que está brincando de pedrinha, sabe aquele jogo de pedrinhas? Ou de saquinho. Aqui no meio também tem uma brincadeira também de puxar o outro em cima de um que tá nas costas de um outro. Então, aqui, esse quadro do Peter Bruegel, ele chama Jogos Infantis, inclusive, ele mostra, né, do ponto de vista das artes, né, ele é bacana porque ele mostra miniaturas, né, tem gente que fala que parece uma tentativa de olhar de cima, né, mas eu gosto bastante desse quadro porque ele mostra crianças brincando, ele mostra pessoas brincando também, né? Então, que aí volta naquela ideia que também a Vanessa trouxe no começo, de que nós temos uma criança, e que eu, como professora, pessoalmente, como formadora de professores, gosto muito, porque ainda mais eu que trabalhei uma vida inteira nesse campo, que foi o campo da infância, eu sempre procurava resgatar a criança de cada professora, porque a gente só vai conseguir se relacionar com as crianças se a gente tem a nossa bem viva, né? Então, eu trouxe esse quadro aqui nessa apresentação por isso. E uma outra ideia, né, pensando, andando aqui, né, eu tô correndo, imagina, contar o mundo em 10 minutos, né, que eu acho que é um pouco essa tentativa que eu estou fazendo, como é que crianças negras e brancas eram retratadas no Brasil e que viviam diferentes infâncias também, né, a infância que era uma infância da senzala e uma infância negra dentro da Casa Grande também, né? Como é que era ter que se comportar dessa forma, ter que viver dessa forma? Isso também nos faz pensar como é que era, né? Eu estou lembrando até, inclusive, de alguns depoimentos aqui de pessoas que contaram ali, naquele nosso Padlet, que eram comportadas, que eram disciplinadas, que eram dóceis, né? E olha como a escola faz isso, né? Foucault fala bastante disso para a gente, né? Dos corpos aprisionados dentro da escola e de como esses corpos não podem ser quem eles são, né? E essas fotos aqui que eu sugeri, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, elas sugerem isso, né? Que corpo negro é esse que tem que viver dentro da Casa Grande e que corpo negro era este de criança que vivia na senzala, né? Enfim, daí depois eu vou falar um pouco do sentimento da infância no século XX e XXI, né? A gente tem agora, né, as marcas intensas de desigualdade, né, incluindo as ausências e as violações de direitos, né? Eu não por acaso escolhi essas duas imagens, né, porque a gente sabe muito bem que nesses tempos de pandemia a desigualdade ela foi ampliada, né? E na verdade escancarada, né? E a gente sabe de verdade hoje em dia, né? Não há como dizer, é impossível que não se reconheça que no Brasil a pobreza tem cor, e a pobreza é preta, e a pobreza é, de sua maioria, de mulheres negras pobres, né? Então, essa marca de desigualdade, ela provoca na infância inúmeras ausências e violação de direitos, né? E aí, ainda para falar de sentimento da infância no Brasil, eu queria contar para vocês que existem alguns aspectos jurídicos que são importantes, fazendo 30 anos, fazendo mais de 30 anos, como é o caso da Constituição brasileira, e eu quero dizer para vocês que foi na Constituição brasileira, vejam só, lembra lá que a gente estava falando do século XVIII, no Brasil, no século XX, a criança passou a ser considerada sujeito de direitos. A criança passou a ser reconhecida como pessoa com a Constituição,
né, com o advento da Convenção sobre Direitos da Criança, que em 2019 fez 30 anos, e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2020 fez 30 anos. Né? Então, essa aqui deveria ser 31, né, mas eu trouxe para vocês a imagem assim, para vocês saberem que existe documentação legal. Né? Aqui eu falei para vocês da LDB, né, e aí eu trouxe, essa foto é do meu livrinho. Eu tenho o meu que ele é difícil pra caramba, ninguém mais tem, agora ele tem só em internet, né, pois poucas pessoas têm, né, eu tirei a foto do meu e para eu conseguir trazer ele para vocês aqui, foi difícil, eu tive que botar, não tenho muita familiaridade, né, com esses recursos, né, tô aprendendo, mas assim, este é o documento, esses diretrizes, que curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que falam do ponto forte da escola fazer conexões com esses espaços de cultura que são vocês, e de como a escola não faz. E aí, eu trouxe aqui, dentro das diretrizes curriculares de educação infantil, né, que dizem, que reconhecem, né, a criança como sujeito de direito, veja isso, 2009, gente. 2009 que a gente fala que as crianças de 0 a 5 anos de idade, né, que agora diminuiu para 5 anos a educação infantil, agora que a gente fala, 2009 que a gente começou a dizer que ela é sujeito histórico de direitos, e que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, constrói, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Né? Com certeza, muitos de vocês aqui foram crianças na época que esses documentos foram criados, nasceram como legislação. Né? E muitos de vocês, até pelo aquilo que a gente leu no Padlet, tiveram oportunidades poucas de construir a sua identidade pessoal. Aqui, quando eu estou falando identidade pessoal, é de saber-se quem se é, e para saber dentro de um coletivo alguém, né, tiveram isso roubado também. E, por fim, né, eu termino aqui pensando assim, qual é a importância de se compreender o passado para viver o presente? As produções, isso aqui é ao contrário, né? O que eu coloquei, a próxima, né, o próximo vídeo que a gente vai ver, que também é curtinho, de 2 minutos, eles fazem a gente, é mais um que faz a gente pensar sobre esse contexto da infância. E é mais um. Ai, peraí. ESC. Como é que eu faço para sair? ESC, né? Vocês estão aí? Saiu. Já saiu. Ui, que susto. Falei, pronto, saí da reunião. Então, eu trouxe essa apresentação para vocês. Peço desculpas de passar tão rápido assim, né? Por esse tempo, né? Que é um tempo tão importante, né? Da gente também conhecer. Mas eu queria muito que vocês pudessem ter visto, né, saber do papel tão importante que vocês têm enquanto arte-educadores, enquanto parceiros potenciais nossos, para que as crianças negras e não negras possam construir uma identidade positiva de si mesmas. Né? E aí, por último, para eu finalizar minha fala mesmo, prometo, eu vou começar cantando, mas eu vou colocar, daqui a pouco o Talabi vai pôr para nós. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse, levanta, povo, cativeiro já acabou. A gente vai ver mais um vídeo do Infâncias Plurais, lá que eu comentei para vocês, que tem esse canto, esse visungo, né? Quem é das artes sabe bem, né? Que e que cangoma é um tambor grande, né? E que esse tambor ele avisa, né, no registro que se tem sobre o que é visungo, o fim da escravidão.
né? Como os sinos que tocam avisando que vai ter algum momento importante na comunidade, o cangoma foi um tambor que avisou o fim da escravidão, né? E ele foi cantado originalmente pela Clementina de Jesus, num disco, num LP, eu tenho, mas que provavelmente vocês não têm, né? Que traz esse viçungo, né? Que é lá da região dos escravos, né? Que era esse nome dado a esse canto dos escravos, na região de mineração lá de Diamantina. Então, esse vídeo que Talabi vai colocar para nós, ele fala de futuro ancestral, né? Ele fala de uma aposta que eu também estou fazendo, né, nesse futuro, né? De uma aposta que eu acredito no trabalho de vocês também, né? Nesse trabalho que foi feito pela Claudineia de Souza Silva, que é a mãe da menina, que vocês vão ver no vídeo, né? De uma menina chamada Maria Júlia, em que ela traz essa conexão, né, de que é preciso a gente ter um olhar para dentro, mas também ter um olhar de olhar para trás, né, que é sankofa, né, que é também saber que nunca é tarde para que a gente olhe para trás e possa buscar aquilo que ficou lá, que eu posso dizer para vocês que é uma coisa que eu faço a vida inteira, e que é uma coisa, e que é por isso também que eu digo que aprendo com os mais velhos e aprendo muito com os mais novos também. E por aqui eu agradeço e finalizo a minha fala com esse vídeo que nós vamos ver agora. 2 minutos. Tava dormindo, o cangama me chamou. Tava dormindo, o cangama me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, o cangama me chamou. Tava dormindo, o cangama me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Eu não vou chorar, no peito carrego minha fé, na força do tambor ressoa minha voz, de onde emana axé, cabeça firme pra seguir, garganta aberta pra cantar, peleja que a história tem pra contar, cultura que nos faz sorrir. Eu não vou chorar, no peito carrego minha fé, na força do tambor ressoa minha voz, de onde emana axé, cabeça firme pra seguir, garganta aberta pra cantar, peleja que a história tem pra contar, cultura que nos faz sorrir. Eu não vou chorar, no peito carrego minha fé, na força do tambor. Acabou. Por hoje é só. Agora eu queria abrir para que vocês possam participar, para que possam avaliar, para que possam me dar um feedback, e para me dizer, né, se eu, professora, consegui trazer alguma coisa que fosse interessante para vocês que têm experiências tão incríveis com arte e educação, em grupos de cultura, em grupos que atendem essas crianças. É isso. Se quiser dar aula para mim, eu posso voltar a ser criança. Laísa, fica à vontade. Gente, professora, eu amei.
queria dizer que, assim, a senhora é uma referência. Não conhecia a senhora, nem o seu trabalho, mas tenho mulheres na minha vida muito maravilhosas que lembram muito sua trajetória, como a professora Lil, a mãe Adriana, de Nanã, essas mulheres, assim, que que é do axé, que é uma outra energia, e eu achei lindo a sua trajetória, como a senhora se descobriu, e como tudo que você fala das suas experiências tem um brilhinho assim no olhar, tão como a Bell Hooks fala, com entusiasmo, né? Como que a senhora é entusiasmada, isso dá uma esperança, porque a gente está mal chegando, já está com esse desânimo, e a senhora com essa trajetória tão, tão maravilhosa de se descobrir foi. Então, quero agradecer, dizer que obrigada por existir, foi muito bom ouvir, e como que a senhora vai costurando e dando um caminho, falando, olha, meu caminho foi assim, e isso é muito inspirador mesmo. Ai, meu neném acordou. Na hora que eu vou falar, ele acorda, é assim. Mas gratidão, professora, continue, não pare, se cuide, quero muito ter a honra de te conhecer. Provavelmente eu devo ter te visto, que eu sempre vou no Ilu, sempre passei pela cidade quando eu estou, mas dizer assim que a senhora é inspiradora, estou inspirada a continuar na educação antirracista e afrocentrada, e nesse lugar de, não é um devaneio de uma mulher negra, né? É toda uma construção, é toda uma luta diária, né? Tá na educação. Então, gratidão, estou muito emocionada de ter te conhecido. Obrigado, Laísa, obrigado por compartilhar. E sim, eu acho que é isso, né? Eu costumo dizer para os meus estudantes lá na faculdade, né? E para outras pessoas também, é uma história, né? Professor de educação infantil conta história, né? Você sabe. Então, é uma história que eu ouvi, que eu gosto muito também, embora seja uma história, eu acho que ela serve mais para nós adultos mesmo, né? Conta-se que uma vez tinha um velho que plantava tâmaras. E aí, as pessoas olhavam para ele e falavam, poxa, mas velho plantando tâmara, né? E era num tempo que as tamareiras demoravam quase 100 anos para poder nascer uma. E aí, e ele era questionado por isso, né? Ele sempre plantava as tâmaras dele, né? As tamareirazinhas dele lá e tal. E hoje em dia não, né? Parece que as tâmaras nascem, né? A gente tem toda uma tecnologia aí, né? As tamareiras não demoram mais 100 anos para dar os primeiros frutos, né? E aí perguntaram para ele por que ele fazia isso. E aí ele só respondeu assim: nem sempre não, ele respondeu assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então, eu acho que é um pouco isso também. A gente planta independente de saber se vai colher ou não. Então, o nosso compromisso com a juventude, com as crianças, né, com a cultura, com as existências negras, não é? Ele tem que acontecer, ele tem que continuar, ele tem que seguir. Então, acho que é um pouco isso, né? É a gente saber que tem que fazer, Laísa, e seguir fazendo. Alguém mais quer falar? Tem uma escrita da Compartilhar? Maria Paula aqui no chat, uma partilha dela. A sua fala sobre sua experiência no ensino para a formação de professores me deixou muito tocada. Estou cursando pedagogia na graduação e não se forma professores com nenhuma construção da importância para as relações étnico-raciais, ainda que seja lei para a educação básica. Somos formados sem embasamento e isso me preocupa, porque nem todos estamos correndo atrás por fora e acessando espaços como esse aqui, infelizmente. Eu quero aproveitar aqui, Maria Paula, de dizer o seguinte: assim como existe vamos imaginar aqui, uma caixa maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Aí tem as diretrizes, ou seja, que diz como é que ela tem que acontecer na educação infantil, como tem que acontecer no ensino fundamental, como tem que acontecer no ensino médio, no ensino profissionalizante. E no ensino superior. Há diretrizes da pedagogia que dizem que os profissionais, os futuros professores, devem ser formados para
tratar a temática das relações étnico-raciais, história e cultura negra. Portanto, cobre das suas professoras, cobre do seu curso superior. Quando meu filho era pequeno, eu sempre ia na escola, 2003, 2004, ele tinha 11, 12 anos, e eu perguntava para as professoras, quando é que meu filho vai aprender história e cultura de África aqui? Quando meu filho vai aprender história e cultura de África? Então, é um pouco disso também, da gente saber qual que é o nosso lugar de cidadã, enfim, de quem tem o direito de ter acesso a esse tipo de experiência. Então, Maria Paula, cobre dos seus professores. E isso não vou dizer para você que é fácil também para que eu faça, porque, como eu disse para vocês, eu trabalho numa instituição que é privada. Vocês acham que tem quantas pretas lá? Eu. Então, é um pouco disso, é a gente saber que existe uma legislação e saber cobrar também o nosso direito de aprender sobre isso. Aline, agora você chegou. Sim, bom dia. Peço desculpas, meu microfone travou na hora de falar, mas queria muito, assim, agradecer mesmo a partilha. Valdete, assim, conheci seu trabalho, né, na busca por literaturas mesmo, para compor o acervo da escola, e eu me identifico muito com a sua trajetória pessoal e profissional, assim, seguir esses mesmos caminhos, assim, tanto, né, magistério, pedagogia, estou agora no mestrado, também como mulher negra, né, nessas buscas, eu sou abiano candomblé, então fui fazendo essas buscas também, tenho percebido, e às vezes eu fico com essa sensação de que eu estou muito atrasada, né? Então, ouvir essa partilha sua, né? Quando você falou assim, não foi falta, foi ausência, né? Isso me ajuda muito também a pensar como que para nós, né? A gente vem também arando aí, umedecendo esse solo para quem está chegando, né? E acho que se a sua ideia, seu objetivo era promover esse Sankofa, funcionou, assim, né? Pensar nas minhas memórias na escola como criança e como é a minha atuação hoje como criança, me encontrando com as crianças e com a minha também, fez muito sentido, viu? Gratidão e muito axé para todo mundo. Obrigada. Poxa, Aline, que lindo isso, que lindo mesmo. Eu confesso a você, vou dizer como eu disse, o que eu disse no começo também, para dizer de novo que o quanto eu sabia que o público era bem diversificado do ponto de vista profissional, né? E isso me preocupava bastante, porque a gente quer atingir cada pessoa naquilo que pode ser minimamente tocado, né? E é um grande desafio fazer isso pela internet, né? Fazer isso daqui, da telinha, do quarto onde eu estudo, do quarto onde eu faço as minhas reflexões, enfim, né, do meu escritório, né? E acaba sendo ter esse retorno de vocês me deixa muito feliz mesmo, porque é aquela coisa, né? A gente quer atingir as pessoas, a gente quer chegar nas pessoas, e poder ouvir esse seu retorno, Aline, me deixa bastante feliz, porque eu atendi um pedido, né, das minhas querido mais novo, né, e eu espero ter conseguido alcançar um pouco do objetivo que estava proposto, de compartilhar essa minha, a partir da minha ótica, né, como é que eu percebo a questão da infância, do brincar, das brincadeiras, e o seu retorno é muito importante para mim. Muito obrigada, Aline. Rayane, quer falar um pouquinho? Para ensinar meus camaradas, eu vou aprender a ler, para ensinar. Gente, muito agradecida por esse dia muito poderoso de hoje. Eu estou em trânsito, estou em cuidado aqui de saúde de criança,
mas é muito revigorante, né, poder ter essa presença da senhora, falando da sua trajetória, né? Eu também fiz formação de professores e estou vendo como o tempo passa, né? E o quanto essa missão com a educação ela é muito fortalecedora. Eu estou numa fase assim que eu penso sobre desistir, né? Todos os dias, porque é muita coisa às vezes e a gente tem que ir soltando outras, mas está com a senhora e com todos vocês, enquanto rede, enquanto coletivo, enquanto pessoas que não dá para não se conectar nesse momento de ensino, de aprendizagem, de troca. É uma agenda muito poderosa, muito potente. E eu agradeço muito pela essa manhã assim, de hoje, poder estar presente, né? Poder estar viva, poder estar na escuta e aprendendo. E principalmente, né, pensando todo momento assim, a qualidade de vida das crianças mesmo, no aqui e agora. E seja onde for, né, que a gente esteja, seja principalmente itinerante, que eu sinto minha trajetória muito itinerante nessa busca, né, pela educação. Então, muito agradecida a todas vocês, todos vocês, por essa roda de hoje, muito fortalecido, muito fortalecedor. Obrigada, Raine. Muito obrigada mesmo. É super importante ver, né, todo esse carinho, né, que você traz nessa ginga, nessa cantiga, e compartilha aqui com a gente suas reflexões também sobre a experiência de hoje. Muito obrigada mesmo. Maravilha. Venho aqui também já agradecer a cada partilha aqui, né, a essa história toda de vida, e que, como já foi falado aqui, dá um quentinho no coração para a gente continuar, né, com esses caminhos todos, né, como a Raini falou mesmo, às vezes dá uma vontade de largar tudo, e aí quando a gente vê essas partilhas, e de que, né, o que vem antes da gente, o que foi construído, e todas essas possibilidades que nos é apresentado para continuar, né, para que a gente plante mesmo, mesmo que a gente não veja, não colha, mas que deem frutos, né, que tenham uns bons frutos. Então, fico muito feliz por esse momento. Acredito que foi uma manhã muito boa, né, sairemos daqui nutridos. Agradeço a todos também que se disponibilizaram a estarem aqui, né, se responsabilizaram também, cumpriram esse compromisso de estarem aqui todos, né, todos juntos, ouvindo, partilhando, com essas trocas. Quero também agradecer a equipe, né, a Begiró, Vanessa Terra, Ireli, Natasha, eu também, né, que estamos aqui juntos. Lembrá-los que a semana que vem tem mais, certo?